Oi, tudo bem? Para a história de hoje, eu convido vocês para entrarem aqui na minha cozinha. Hoje a gente vai contar a história de um jeito um pouco diferente. Hoje a gente vai fazer uma experiência para entender mais ou menos o que aconteceu com essa nossa personagem. Isso mesmo, hoje a nossa história é sobre uma mulher e o nome dela é Sara. Querem ouvir? Então vamos lá, para essa experiência, o que a gente vai precisar? De uma garrafa PET, e aí você vai pedir pro papai ou pra mamãe fazer um furinho, ó, bem pequenininho aqui, ó, com parafuso dá pra fazer dos dois lados da garrafa. Precisamos da tampa da garrafa também. Eu vou usar alguns corantes para ficar mais fácil da gente ver, uma jarra grande onde a sua garrafa caiba dentro e também água, por isso que a gente tá na cozinha. Não quero molhadeira na casa toda, hein? Então vamos lá. Esta garrafa será a nossa personagem principal, que é a Sara, tá? E eu vou começar a nossa experiência enchendo essa jarra de água. Prontinho. Para quem não conhece, Sara era esposa de Abraão. Abraão conhecido como pai da fé. E ele faz parte da linhagem de Jesus, o nosso Salvador. Então vamos lá. Sara era mulher de Abraão. E naquela época, uma mulher era reconhecida pela quantidade de filhos que ela tivesse. Mas tinha um problema. Sara não podia ter filhos. Ela era estéril. E ela estava muito entristecida por causa disso. Mas Abraão não se preocupou e continuou casado com ela porque ele amava Sara. Mas Sara queria muito ter um filho. Um dia, Deus prometeu a Sara que daria a ela um filho e que Abraão seria o pai de uma nação. Mas Sara ficou esperando em Deus e o tempo foi passando e nada acontecia. As pessoas, quando olharam, viram que Sara já estava velha, já tinha quase 100 anos. E ela começaram a falar: ai, Sara, filho, não é para você não. Ai, você ainda acredita que Deus vai fazer algo por você? Deus não vai fazer nada por você. E começaram a trazer peso no coração de Sara. E ela começou a duvidar de que Deus pudesse fazer algo por ela. Ela já era uma senhora de idade, já tinha quase 100 anos. Como que ela ia ter um filho? E ela começou a se encher dessas coisas que as pessoas diziam. Ela começou a acreditar e encher o coraçãozinho dela dessas coisas que deixavam ela pesada, de que Deus não poderia mais fazer nada por ela. Se você fosse Sara, será que você continuaria acreditando em Deus mesmo depois de tanto tempo? Sara esperou por muitos anos até que pudesse acontecer alguma coisa. Ela já estava esperando há quase 20 anos e nada tinha acontecido. E Sara foi deixando essas coisas e essas coisas que as pessoas falavam dela encherem ela de uma tristeza, de uma dúvida muito grande a respeito do que Deus pudesse fazer. Então olha só, Sara estava cheia de coisas que deixavam o coração dela tristes. Lembra do nosso buraquinho? Ele continua aqui, ó, mas a água não sai daqui. Porque Sara se encheu e se fechou. E ela começou a não acreditar naquilo que Deus era capaz de fazer. Mas Deus prometeu outra vez: Sara, eu lhe darei um filho. Vocês acham que Sara acreditou? Sabe o que Sara fez? Ela deu risada. Ela deu risada porque ela não acreditava que Deus fosse capaz de fazer algo por ela. Ela já tinha 90 anos. Como que ela ia ter um filho? Vocês já viram alguém de 90 anos tendo filhos? Pois é, ela também não acreditava nisso. E aí ela deu risada, duvidando do que Deus era capaz de fazer. Mas ela refletiu um pouco e aí ela pensou: Deus tem sido fiel conosco até agora. Deus nunca deixou que nada acontecesse. Ele permitiu que nós vivêssemos a vida e tivéssemos várias aventuras durante ela. Então Ele também vai cumprir isso. E nesse momento, Sara então se abriu para aquilo que Deus era capaz de fazer. E quando ela foi se abrindo para Deus, quando ela foi deixando a certeza de Deus vir, aquelas coisas ruins que deixavam o coração dela pesado foram indo embora.
porque elas passaram a se encher da certeza de Deus, da certeza de que Deus cumpre o que promete. Sara teve um filho. Mesmo com 90 anos de idade, ela foi capaz de gerar. E o filho dela, Isaac, foi alguém muito importante na nossa história. E essa é a história de hoje. Espero que vocês não se encham de coisas que deixem o coração de vocês pesados ou que deixem vocês com dúvidas daquilo que Deus é capaz de fazer. Deus cumpre o que promete. E se Ele prometeu, pode ter certeza, pode descansar, pode ficar tranquilo que mesmo que demore, vai acontecer. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Então confia que Ele tem cuidado de nós. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo e tchau, tchau. Gente, só um adendo rápido para explicar o experimento para vocês, tá bom? Por que aconteceu isso? A gente usou um experimento científico para falar de uma história bíblica real, tá? O que acontece? A nossa garrafa, quando ela tá cheia de água, ela exerce uma pressão sobre essa embalagem. Quando a gente tampa, a gente equilibra essa pressão e a água não tem mais por onde sair, ela tá equilibrada, estável lá dentro. Quando a gente abre a tampa, a pressão desequilibra e a pressão do ar faz força sobre o líquido. E aí expulsa o líquido pelos buraquinhos que tem. É um experimento científico, mas para uma história verdadeira e que tem todo sentido para nós. Tenham fé e acreditem. Tchau, tchau!